Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que João Batista declarou quando viu Jesus, o Cordeiro de Deus, anunciado pelos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e tantos outros profetas que anunciaram a vinda do Messias. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que foi imolado por causa das nossas iniquidades, por causa das nossas transgressões, aquele que diante do matadouro não abriu a sua boca, mas pelo contrário, se entregou por todos nós. Esse é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Meus queridos, boa noite, graça e paz do Senhor sejam com todos vocês. Espero que estejam todos felizes e alegres aí na presença de Deus, principalmente quando nós entregamos o nosso tempo nesse devocional aqui. O agir de Deus, ele se torna mais latente em nós. As coisas espirituais, elas começam a ser discernidas e começamos a entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Qual é o propósito de Deus? Que nós nos santifiquemos e glorifiquemos a Deus como Senhor e Salvador. Porque é isso que nós faremos na eternidade com Ele. Gloriaremos Ele 24 horas, como os anjos estão glorificando agora, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor nosso Deus. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa aí o seu like, deixa aí um comentário, um pedido de oração. Não se esqueça de acionar o sininho das notificações e o mais importante, compartilhar esse devocional com mais pessoas. Compartilhe esse link com pessoas. Vamos anunciar o reino de Deus, cumprir com o mandamento de Jesus e assim buscarmos edificar a nossa vida também na rocha que é Cristo. O mais importante, o essencial para a vida cristã e espiritual, ter Jesus aí como a base, a pedra angular, a pedra de canto mesmo, aquela que dará base e sustentação para a edificação, tá bom? Então foi isso que anunciou João Batista ali no deserto, né? no Rio Jordão. No dia seguinte, João viu aproximando-se e disse, viu Jesus aproximando e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Desde a fundação dos tempos, Jesus já existia e já dava base para a humanidade para viver a plenitude. A Bíblia fala que ele veio na plenitude do tempo e ele é a própria plenitude. Nele não há nada mais para se completar, ele já é completo em si. Porque no início, no meio e no fim, Jesus é Rei e reinará para sempre. Então vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado em Israel. O Cordeiro de Deus, o Messias anunciado pelos profetas, a ser revelado ao povo de Israel. Ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Muitos não creram no seu nome. Mas a todos aqueles que creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O primogênito de Deus. O que antes era unigênito, o único, agora se tornou o primogênito. O primeiro de muitos que... Desculpem. O primeiro de muitos que seriam contados como filhos de Deus a partir do crer no Filho de Deus. Então é isso que João Batista anuncia, o Cordeiro de Deus. Por que o Cordeiro de Deus? Porque antes, para se ter o perdão dos pecados, era necessário imolar ou sacrificar um cordeiro sem mácula, sem defeito, de 1 ano. Você pegava o seu cordeirinho ali, levava até o templo em Jerusalém, o sacerdote imolava ele ali, você impunha a sua mão sobre a cabeça dele e o sangue do cordeiro ali, ele te purificava dos seus pecados. E Cristo foi esse cordeiro. E uma vez por ano, o sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos, ali no santuário, no templo, né?
para purificar os pecados de todo o povo. Somente o sacerdote poderia adentrar ao Santo dos Santos. E uma vez por ano ele se purificava e fazia isso. Mas agora, quando Cristo se tornou o Cordeiro de Deus, aquele que derramou o seu sangue na cruz pelos nossos pecados, o véu do santuário, aquele que fazia a separação do santo com o santo dos santos, onde somente o sacerdote podia entrar, Cristo se fez o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e nos deu livre acesso quando ele morreu naquela cruz e o véu do santuário se rasga de cima a baixo. Hoje todos nós temos acesso direto a Deus. Por isso que Paulo também vem tratar sobre a intercessão. Somente Jesus é o intercessor, porque foi ele que rasgou o véu, foi ele que se tornou o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então hoje nós temos, João vem falar que nós temos um advogado no céu e Paulo fala que nós temos um intercessor junto a Deus Pai que está sentado à sua direita e que nós temos livre acesso agora porque o véu se rasgou e agora nós podemos nos conectar a ele através do Espírito Santo. Então o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nos deu livre acesso ao Pai e o Espírito Santo que age em nós intercede a Deus, até mesmo com gemidos inexprimíveis, porque muitas das vezes nós não sabemos nem como e nem o que pedir, mas Ele que habita em nós, segundo o Salmo 139, Deus nos sonda e nos conhece. Ele vai lá no mais profundo e vê as nossas necessidades, não as nossas vontades, mas as nossas necessidades, e traz à existência tudo aquilo que nós necessitamos para ter uma vida abundante, uma vida em paz, a paz de Cristo que excede todo entendimento, e uma vida em tranquilidade. É isso que Deus faz na nossa vida. Ele é o intercessor, Ele é o advogado, Ele é o Pai e Ele é o próprio canal de condução aí da intercessão. Então, que isso tenha entrado na sua mente, que você creia mesmo que Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo, se arrependa dos seus pecados, peça perdão a Deus. É o que Jesus disse também para aquela mulher que foi pega em adultério: vá e não peques mais. Tente agora endireitar a sua vida, santificar a sua vida, entregar a sua vida para Jesus e deixar que o Espírito Santo te conduza nos seus caminhos, que o Espírito Santo te conduza nas suas decisões e que você não volte mais a pecar, que você lance fora os velhos hábitos, aquilo tudo que desagrada ou entristece o coração de Deus e comece a viver agora para agradar o coração de Deus. Quando nós agradamos o coração de Deus, quando nós colocamos em primeiro lugar o reino de Deus. Eu costumo fazer sempre antes de fazer qualquer coisa, eu pergunto para mim mesmo: se Jesus estivesse no meu lugar, Ele estaria fazendo isso? Sempre quando você for cometer qualquer ato, pergunte primeiro: será que Jesus aprovaria isso? Será que Jesus faria isso? E você terá a resposta do Espírito e te aconselhará nas suas decisões. Eu quero orar pela sua vida hoje. Senhor Jesus, querido Deus, Pai Santo, Espírito Santo de Deus, Tu és a verdade e eu creio que essa verdade ela é latente no coração daqueles que almejam alcançar a eternidade e através do Teu Espírito ser conduzidos para ela. Por isso, Deus, em nome de Jesus, todos aqueles que têm acompanhado aqui esse devocional, eu peço que o Senhor incomode mesmo o coração dessas pessoas, Deus, trazendo a existência do Cordeiro de Deus sobre a vida delas. O sangue derramado na cruz seja derramado sobre a vida de cada pessoa, Deus, que entendeu o propósito do Evangelho da Graça e agora santificam a sua vida para o Senhor. Pai, a minha oração, proteja-os, Deus, proteja-os com os Teus anjos, guiando eles pelas veredas do Senhor. É a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a noite de vocês e lembre-se sempre, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.